Bom dia, boa tarde a todos e todas. Nós agora vamos ver um exemplo de como calcular o intervalo de erro para a média da população. E esses intervalos de erro, como falamos antes, estão em relação ao nível de confiança que nós escolhemos. Então, a gente vai usar essa tabela de T para fazer uma transformação. Nós vamos tornar nosso erro padrão em um intervalo de erro que está associado a um certo nível de confiança. Então, lembra, essas aqui são os níveis de confiança. O erro padrão é algo que vem através do desvio padrão da amostra. E o intervalo de erro vai ser aquela dispersão de onde a gente estima que a média da população acontece. Então, vamos ver nossos passos. Então, primeiro passo, eu tenho que escolher o nível de confiança. Ninguém escolhe isso para mim. Eu escolho. Se eu quero falar com 80% de confiança, eu escolho 80%. Se eu quero falar com 99,5% de confiança, eu escolho 99,5%. Se eu quero falar com 98%, eu escolho 98%. Daí você vai localizar a fileira da grau de liberdade, que é nosso N-1. Então, se eu tenho 20 amostras, o grau de liberdade vai ser 19. E nessa fileira, eu vou localizar o número T, que corresponde à confiança com a qual eu vou escrever a minha frase. Então, se eu escolho 80%, meu T aqui estaria igual a 1,328. Se eu escolho 99,5 aqui, o T aqui está igual a 3,174. Então, se eu muda a confiança com a qual eu quero falar, vou também ter que voltar aqui e mudar o T que eu peguei. Então, daí eu vou calcular esse intervalo de erro. Então, vai ser T multiplicado pelo erro padrão. Beleza. Eu lembro que tem uma outra cálculo para erro padrão. Já vemos. Então, talvez você está perguntando, mas eu quero só um formulário. Eu vi erro padrão, tem um formulário. Por que você não junta logo? Junta tudo. Eu quero um formulário, eu faço o intervalo de erro com um formulário. Gente, é o seguinte. Às vezes as coisas são um pouquinho mais complicadas. Então, a gente não vai unir isso logo, mesmo que podemos para alguns lugares, porque tem casos diferentes. Então, o erro padrão está falando da população. Então, quando a população é infinita, você tem um certo cálculo. Quando a população é finita, a gente aplica o que se chama uma correção para a população finita. Então, você tem uma coisa que acontece quando a população é pequena. Se a gente sabe que a população é restrita em talvez 80, então a gente sabe que tem mais chance que nossa amostra vai refletir a população. Então, o nosso erro padrão vai ser menorzinho. Então, isso é uma maneira de corrigir para isso. E ainda tem outra coisa. A gente falou de amostragens serem diferentes. Por exemplo, a amostragem estratificada, em que você escolhe um extrato e dentro disso daí faz amostras. E a amostragem em cluster, que é a realidade de muitas unidades de escavação, que as coisas que a gente temos são um cluster.
em vez de ser algo completamente aleatório. E essas amostragens vão acabar mudando o cálculo do erro padrão. Ou seja, mesmo que aquela programinha de estatística e todos eles vão lhe dar erro padrão, aquilo é erro padrão pressupondo população infinita e amostra aleatória. Então, você tem população finita, você tem uma amostra que não está exatamente aleatória, a gente vai fazer um outro cálculo e não são mega envolvidos. É só que a gente tem que ler e ver eles. No Drennan 2009 estão nos capítulos 17 e 18. Essas diferentes maneiras de ajustar erro padrão para o tipo de amostragem que nós fizemos. Então, por isso eu não vou unir as fórmulas nesse momento, tá? Então, vamos lá ver nosso exemplo. Então, tem um exemplo aqui de diâmetros de borda para uma amostra de 25 fragmentos de cerâmica. São todos de uma única casa, onde foram achados 53 fragmentos. Então, o pesquisador, nesse caso, escolheu que esses 53 fragmentos poderia ser a população toda e do qual escolheu uma amostra de 25. Primeira coisa que fiz é olhar na estrutura e simetria dos dados, para ter certeza que a média é algo representativo, porque é a primeira coisa, se a gente quer falar da média da população, pressuponha que vamos falar da média da amostra. Então, a média da amostra deveria ser uma razoável representação da nossa amostra. E nisso vemos que tem basicamente uma curva normal, unimodal, os dados estão tudo ok, tá? A média da amostra, então pode representar bem a amostra e assim ser uma estimativa da média da população. Então, nossa estimativa da média da população fica na média calculada para a amostra, que é 14,79 centímetros. Agora, a melhor estimativa do desvio padrão da população também vai vir da nossa amostra. Olha aí, o desvio padrão da população, melhor estimativa, é a desvio padrão documentada na amostra, 3,21 centímetros. E depois, qual é a confiança com a qual eu quero representar a estimativa da média da população? Essa a gente tem que descobrir e pensar qual confiança quero. Porque eu preciso achar no nível da confiança a fileira que me interesse em termos dos 25 fragmentos e a confiança da coluna que me interessa. Então, vamos lá. Eu acho que 95% parece um valor interessante. Então, na confiança de 95%, com o grau de liberdade n menos 1, 25 menos 1, que é 24. Então, grau de liberdade 24. Eu vou ter um valor de t igual 2,064. E talvez é bom anotar essa t, é 2,064, tá bom. Então, temos isso. Então, vamos lá, para a próxima parte. Então, meu t 0,64. Tenho que lembrar. Tá, e a gente tem essas melhores estimativas da média da população. Com isso, então, vamos lá. O intervalo de erro. Eu vou calcular ele unindo t, o desvio padrão da população, o número de elementos na amostra e, se a população for finita, o número de elementos na população. Então, a gente já
determinamos que essa é uma população finita de 53. Então, N grande vai estar igual a 53. Então, nosso cálculo de intervalo de erro aqui vai depois escolher o erro padrão correto. Então, eu vou precisar desse erro padrão aqui da população finita. Então, vamos preencher isso. Então, erro padrão vai estar igual ao desvio padrão. Então, 3,21 centímetros dividido pela raiz quadrada do n, que é 25, multiplicado por 1 menos n, que é 25 de novo, sobre 53. Agora, vamos resolvendo isso. Eu vou primeiro abordar essa parte na segunda raiz quadrada aqui. 1 também poderia ser, já vou escrever aqui, 53 sobre 53. Isso é 1. Tá. Então, a gente ia ficar com 28 sobre 53. Então, a gente pode simplificar a nossa vida aqui um pouco. E a gente ainda vai ter 3,21 dividido pela raiz quadrada de 25 é 5. Então, nosso erro padrão está chegando mais perto. Então, agora eu vou precisar do meu calculador, porque eu não vou fazer todos esses cálculos sozinho, não. Então, entra aqui, calculador. Eu disse para entrar aqui, calculador. Então, o calculador estando aqui, a gente pode ver 3,21 dividido por 5 está igual a 0,642. 0,642 multiplicado por raiz quadrada de 28 dividido por 53. 28 dividido por 53 está igual a 0,528. E... Gente, esse calculador no computador está mais complicado do que o calculador manual para essas coisas. Achei o calculador manual. Aqui, raiz quadrada de 0,5283 já está suficiente. É 0,726. 0,726. Então, aqui, meu erro padrão está igual a 0,642 vezes 0,726. Erro padrão igual a 0,466. Tá bom? A gente já estamos com o erro padrão. Mas para chegar nesse intervalo, eu quero o intervalo. O intervalo de erro é t multiplicado pelo erro padrão. Então, nosso intervalo de erro vai ser t multiplicado pelo erro padrão. A gente tem nosso t, que é 2,064, multiplicado por 0,466. Então, deixa eu aqui multiplicar. E eu fico com 0,962. Com isso, eu estou com uma estimativa aqui da população. Se eu tenho 95%, que era a minha
ponto de partida, 95% de confiança de que a média da população de diâmetros de borda de fragmento de cerâmica do qual eu escolhi a amostra, aquela população tem a média de 14,79 mais ou menos 0,96 centímetros. Então, agora tenho uma estimativa da média da população. E quando a minha população está estimada com confiança de 95%, estou falando que essa é a probabilidade 95% que aquele resultado que eu estou dando, aquele resultado a partir de basicamente 14,8 centímetros, mais ou menos 1 centímetro, não é um produto de incertezas em amostragem. Ou seja, eu estou dizendo para você que incertezas na minha amostragem não são, sabe, ainda poderia estar ali, incertezas estariam ali nesses pequenos lados. Então, eu tenho uma confiança que esse resultado não é produto de amostragem. No entanto, a gente tem 5% de probabilidade de algo ser de uma população diferente por causa de amostragem. Ou seja, aqui em cima a gente tem 2,5%. E aqui embaixo a gente tem 2,5% de probabilidade, ou seja, 2,5% de probabilidade que a população do qual eu peguei a minha amostra tem uma média menor que 13,8 centímetros. E eu tenho 2,5% de probabilidade do que eu tenho uma amostra que veio de uma população com média maior de 15,8 centímetros. Então, em sumário, o que é necessário para fazer essa estimativa de média populacional de uma variável quantitativa? A gente tem que ter a média da amostra. A gente tem que saber o número de casos que estão na amostra. A gente precisa do desvio padrão. Se de uma população finita, a gente precisa do número dos casos na população, ou elementos na população. E depois a gente vai escolher o nível de confiança. Escolhendo um nível de confiança, isso vai levar à seleção do TEI, e com isso a gente faz uma estimativa da média populacional. Isso já é bonito. Já é um bom resultado para colocar num trabalho.